No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão que parecia eternizar as sombras do passado, Sofia abriu a porta da igreja antiga onde sua mãe, Isabel, passava horas em orações fervorosas. O que ela viu a deixou paralisada. Isabel, ajoelhada diante do altar, chorava copiosamente enquanto segurava uma foto amassada de Sofia aos 15 anos, sussurrando palavras que ecoavam como uma confissão dolorosa. Mas o choque veio quando Sofia ouviu as palavras exatas. Eu fingi odiar tudo isso para salvá-la, meu Deus, perdoe-me por essa mentira que me consome. Sofia recuou, o coração acelerado como se o chão tivesse aberto sob seus pés. Ela sempre soubera que sua mãe era devota à Igreja Católica tradicional, uma mulher de 50 anos que frequentava missas diárias e participava de grupos de oração conservadores. Isabel havia sido a voz mais alta contra o casamento igualitário quando o tema surgiu em debates familiares, citando versos da Bíblia com uma convicção que cortava como lâminas. Sofia, agora com 25 anos, uma jovem arquiteta recém-formada, carregava o peso de um segredo que a atormentava há anos, sua atração por mulheres, algo que ela havia escondido de todos, especialmente da mãe, temendo o julgamento implacável. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no bairro Alto, Sofia não conseguia dormir. As imagens da igreja rodopiavam em sua mente, misturadas com memórias de discussões acaloradas em casa. Lembrou-se de quando, aos 18 anos, mencionou casualmente uma amiga que se assumira lésbica e Isabel reagira com fúria, declarando que tal pecado destruiria famílias e almas. Nunca traga isso para nossa casa, dissera Isabel, os olhos flamejantes. Sofia havia engolido as lágrimas, decidindo enterrar seus sentimentos cada vez mais fundo. Mas agora, aquela cena na igreja sugeria algo diferente. Uma farsa? Uma proteção? O que sua mãe estaria escondendo? No dia seguinte, Sofia decidiu confrontar Isabel. Elas se encontraram em um café perto do Tejo, onde o rio fluía calmamente, contrastando com a tempestade interna de Sofia. Isabel chegou pontualmente, vestida com sua saia modesta e blusa abotoada até o pescoço, o crucifixo dourado pendendo no peito como um lembrete constante de sua fé. Mãe, eu vi você na igreja ontem, começou Sofia, a voz tremendo. Isabel empalideceu, mas rapidamente recompôs o rosto em uma máscara de serenidade. O que você viu, filha? Eu só estava orando, como sempre. Sofia insistiu, repetindo as palavras que ouvira. Isabel negou no início, alegando que Sofia devia ter entendido mal, mas o tremor em suas mãos atraía. Finalmente, sob o peso do olhar penetrante da filha, Isabel cedeu. Está bem, Sofia. Eu não odeio as lésbicas. Na verdade, eu sei o que é isso. As palavras saíram como um sussurro, carregadas de anos de repressão. Sofia sentiu o mundo girar. Sua mãe, a defensora ferrenha da moral tradicional, estava admitindo algo impensável? Isabel começou a contar sua história, os olhos marejados fixos no rio. Aos 20 anos, em uma pequena vila no Alentejo, ela se apaixonara por uma amiga de infância, Maria. Elas compartilhavam segredos, toques inocentes que evoluíam para algo mais profundo. Mas a igreja local, liderada por um padre rigoroso, descobrira o romance através de fofocas. Maria foi excomungada informalmente, forçada a deixar a vila, enquanto Isabel foi submetida a sessões de cura espiritual, orações forçadas e isolamento. Eles me disseram que eu era possuída pelo demonío, murmurou Isabel. Eu vi Maria ser destruída, sua família a renegar. Eu jurei que nunca deixaria isso acontecer com você. Sofia ouvia, chocada. Sua mãe havia casado com o pai dela, um homem bom mas distante, para corrigir sua vida, para se encaixar no molde social. O pai falecera há 10 anos, deixando Isabel sozinha com suas mentiras. Quando vi sinais em você, aos 16 anos, aquele olhar para a vizinha. Eu fingi ódio para te afastar desse caminho. A igreja aqui em Lisboa é ainda mais cruel, eles têm grupos que ajudam jovens como você, mas é só lavagem cerebral. Sofia sentiu uma mistura de raiva e pena. Como sua mãe pudera viver assim, sacrificando sua própria felicidade? A conversa foi interrompida por uma ligação de Ana, a melhor amiga de Sofia, ou melhor, a mulher por quem Sofia estava secretamente apaixonada.
Ana, 23 anos, uma artista de rua com cabelos pretos curtos e um espírito livre, representava tudo que Sofia desejava mas temia. Elas se conheceram na universidade e os momentos juntas eram carregados de tensão não dita. Sofia atendeu, a voz falhando, e marcou um encontro para mais tarde. Ao desligar, viu o olhar de Isabel, uma mistura de medo e compreensão. Quem era? Perguntou a mãe. Sofia hesitou, mas decidiu pela verdade, alguém importante. Enquanto caminhava para encontrar Ana, Sofia refletia sobre as revelações. A pressão da sociedade portuguesa, ainda impregnada de tradições católicas, pesava sobre ela. Muitos amigos gays enfrentavam rejeição familiar e as notícias de discriminação em empregos ou comunidades religiosas eram comuns. Sofia se perguntava, valia a pena arriscar tudo por amor? Ana esperava em uma praça, pintando um mural de cores vibrantes. Ao vê-la, Sofia sentiu o coração apertar, era hora de decidir se seguia o caminho da mãe ou traçava o seu próprio. A tarde com Ana foi um turbilhão de emoções. Elas conversaram sobre arte, vida, mas Sofia não conseguia ignorar a atração. Em um momento impulsivo, ela tocou a mão de Ana e o olhar trocado confirmou o que ambas sentiam. Sofia, Eu gosto de você há meses, confessou Ana. Sofia recuou as palavras da mãe e quando? Eu também, mas minha família. A igreja. Ana insistiu, argumentando que o amor não deveria ser escondido. Mas Sofia, atormentada, terminou o encontro abruptamente, deixando Ana confusa e magoada. De volta para casa, Sofia confrontou-se no espelho. A decisão de sua mãe a protegia ou a aprisionava? Ela ligou para Isabel, exigindo mais respostas. Mãe, você me privou de ser eu mesma. Isabel chorou ao telefone, eu te protegi do que me destruiu. A igreja te consumiria. Sofia desligou, furiosa. Naquela noite, ela escreveu um diário, listando prós e contras, mas o conflito interno a consumia. O preço da verdade poderia ser a perda da mãe, da comunidade. Mas o preço da mentira era sua própria alma. Os dias seguintes foram um redemoinho de tensão para Sofia. Ela evitava Ana no trabalho, elas compartilhavam um estúdio de design em Alfama, mas os olhares furtivos trocados aumentavam a angústia. Ana, com sua personalidade aberta, tentou confrontá-la. O que aconteceu? Eu pensei que sentíamos o mesmo. Sofia murmurou desculpas vagas sobre estresse familiar, mas internamente, debatia-se. A revelação de Isabel a deixara em um limbo. Sabendo que a mãe fingira ódio por proteção, Sofia questionava se devia seguir o mesmo caminho de repressão. Isabel, por sua vez, lutava com sua própria consciência. Aos 50 anos, viúva e devota, ela participava de um grupo de oração na paróquia de São Vicente, onde o padre Manuel pregava contra a decadência moral da sociedade moderna. Ele organizava palestras sobre família tradicional, citando casos de ex-gays que se curaram através da fé. Isabel sempre a sentia, mas agora, após a confrontação com Sofia, sentia o peso da hipocrisia. Em uma reunião, quando uma mãe compartilhou preocupações sobre o filho gay, Isabel quase interveio, mas mordeu a língua. O que eu me tornei, pensou ela, saindo da igreja com o coração pesado. Sofia decidiu buscar conselhos fora da família. Ela contatou uma associação LGBT em Lisboa, o Centro Giz, onde marcou uma sessão anônima. Lá conheceu Rita, uma conselheira de 40 anos que ouviu sua história com empatia. Muitas mulheres como você enfrentam isso em Portugal. A igreja ainda influencia muito, mas há progresso. Rita compartilhou estatísticas. Apesar da legalização do casamento gay em 2010, discriminação persistia em áreas rurais e comunidades religiosas. Sofia saiu da sessão com um misto de esperança e medo, mas decidiu não mencionar Ana ainda. Enquanto isso, Ana não desistia. Ela enviou mensagens, convidando Sofia para um evento de arte queer no Lisboa Factory. Sofia hesitou, mas aceitou, vendo uma oportunidade de testar seus limites. No evento, rodeadas de casais lésbicos dançando e rindo, Sofia sentiu uma liberdade inédita. Ana a puxou para dançar e, por um momento, o mundo desapareceu.
Mas então, Sofia avistou uma conhecida da igreja de sua mãe, uma senhora idosa que frequentava as mesmas missas. Pânico tomou conta dela, ela saiu correndo, deixando Ana para trás mais uma vez. A traição implícita machucou Ana profundamente. Ela confrontou Sofia no dia seguinte: se você não está pronta, tudo bem, mas pare de me dar esperança e depois fugir. Sofia chorou, explicando sobre a mãe e a igreja. Ana, vinda de uma família liberal no Porto, não entendia completamente. Sua mãe te ama, Sofia. Talvez ela mude. Mas Sofia duvidava, o medo de rejeição era paralisante. Elas se separaram em termos tensos, com Ana dizendo: eu mereço alguém que não se esconda. Isabel notou a aflição da filha durante um jantar familiar. O que há de errado, Sofia? Ela perguntou, servindo bacalhau tradicional. Sofia explodiu: você me fez assim. Seu fingimento me tornou covarde. Isabel defendeu-se: eu vi o que a igreja faz. Eles te mandariam para retiros de conversão, te isolariam. Ela revelou mais: anos atrás, ajudara secretamente uma sobrinha gay a fugir para o estrangeiro, fingindo desaprovação pública. É o preço que pago para proteger quem amo. Sofia, inspirada mas conflituosa, pesquisou sobre esses retiros. Encontrou relatos online de jovens portugueses submetidos a terapias de conversão ilegais, disfarçadas de retiros espirituais. Uma história em particular a chocou: uma garota de 20 anos que tentara suicídio após ser forçada pela família. Isso poderia ser eu, pensou Sofia. Ela decidiu confrontar o padre Manuel, marcando uma reunião anônima na igreja. No confessionário escuro, Sofia confessou seus sentimentos por Ana, sem revelar identidade. O padre reagiu com severidade: isso é um teste de Deus. Você deve resistir, orar, e nós podemos ajudar com grupos de apoio. Sofia pressionou: e se for amor verdadeiro? Ele respondeu: amor verdadeiro segue as leis divinas. Caso contrário, é ilusão satânica. Saindo dali, Sofia sentiu raiva fervente. A igreja não era protetora, era opressora. Ana, magoada pela distância, começou a se aproximar de outra artista, Joana, em um ato de autoproteção. Sofia soube por amigos em comum e sentiu ciúmes cortante. Eu a estou perdendo por causa do meu medo, percebeu. Ela ligou para Ana, pedindo uma chance de explicar. Elas se encontraram em um banco à beira do Tejo ao pôr do sol. Sofia contou tudo sobre a mãe, a igreja, seus medos. Ana ouviu, tocada: eu entendo, mas você precisa escolher, viver na sombra ou na luz. A conversa terminou com um beijo hesitante, o primeiro real entre elas. Sofia sentiu euforia, mas também terror. Ao voltar para casa, encontrou Isabel esperando. Eu vi você com aquela garota, disse a mãe, os olhos cheios de lágrimas. Sofia preparou-se para o pior, mas Isabel abraçou-a: eu não aguento mais fingir. Vamos enfrentar isso juntas. Pela primeira vez, mãe e filha compartilharam a verdade, mas o caminho à frente era incerto, cheio de batalhas sociais e internas. A aliança recém-formada entre Sofia e Isabel foi testada imediatamente. No dia seguinte, o padre Manuel ligou para Isabel, mencionando uma confissão preocupante que lembrava Sofia. Sua filha pode estar em perigo espiritual, disse ele. Isabel, fingindo preocupação, marcou uma reunião familiar na igreja. Lá, o padre propôs um retiro de fim de semana para fortalecer a fé de Sofia. Isabel assentiu publicamente, mas em casa alertou a filha: é uma armadilha. Eles usam psicologia manipuladora para curar. Sofia, agora mais determinada, recusou o convite, causando um escândalo na comunidade. Vizinhos fofocavam e uma tia conservadora ligou para Isabel, acusando-a de falhar como mãe. Você sempre foi tão devota, o que aconteceu? Isabel defendeu Sofia pela primeira vez abertamente: minha filha é perfeita como é. A tia cortou relações, um preço doloroso para Isabel, que perdia parte de sua rede social. Ana apoiava Sofia, mas a pressão externa afetava seu relacionamento nascente. Elas saíam discretamente, mas em uma noite no Chiado, foram vistas por membros da igreja.
No dia seguinte, Ana recebeu mensagens anônimas de ódio em suas redes sociais, chamando-a de influenciadora do pecado. Ana, resiliente, deletou-as, mas questionou: vale a pena, Sofia? Sua família está sofrendo. Sofia respondeu: você vale tudo. Isabel, sentindo culpa por anos de fingimento, decidiu confrontar seu passado. Ela localizou Maria, sua antiga amor, agora vivendo em Espanha. Em uma chamada emocional, Maria revelou que nunca perdoara Isabel por abandoná-la. Você escolheu a igreja em vez de nós, disse Maria. Isabel chorou: eu escolhi sobreviver. A conversa despertou em Isabel uma resolução: ela deixaria o grupo de oração, custasse o que custasse. Sofia e Ana enfrentaram seu primeiro grande conflito quando Ana sugeriu se assumirem publicamente em um evento LGBT. Sofia hesitou, temendo repercussões na carreira. O escritório de arquitetura era conservador. E se eu perder o emprego? Ana argumentou: e se perdermos uma à outra por medo? Elas brigaram, com Ana saindo furiosa. Sofia, sozinha, refletiu sobre o preço da autenticidade, liberdade versus segurança. Isabel, vendo a filha sofrer, compartilhou mais histórias. Na minha época, não havia leis protetoras. Hoje, Portugal é mais progressista, mas a Igreja resiste. Ela mencionou a Marcha do Orgulho em Lisboa, encorajando Sofia a participar. Sofia aceitou, convidando Ana como reconciliação. Na marcha, rodeadas de bandeiras arco-íris, elas se sentiram empoderadas. Mas um grupo de manifestantes conservadores, incluindo fiéis da paróquia, gritava insultos. Sofia viu o padre Manuel entre eles, o rosto contorcido de desaprovação. O confronto escalou quando o padre abordou Isabel na multidão: você traiu sua fé. Isabel rebateu: não, eu traí a mim mesma por anos. Agora, protejo minha filha de sua crueldade. A cena viralizou nas redes, expondo a hipocrisia da igreja. Isabel perdeu amigos, mas ganhou a admiração de outros. Sofia, inspirada, beijou Ana publicamente, um ato de defiança que selou seu compromisso. Porém, as consequências vieram rápidas. Sofia foi chamada pelo chefe no trabalho: clientes conservadores estão reclamando. Ela defendeu-se, mas recebeu uma advertência. Ana, por outro lado, ganhou visibilidade em sua arte, pintando murais sobre amor lésbico. O desequilíbrio causou tensão. Sofia invejava a liberdade de Ana, enquanto Ana se sentia culpada. Isabel enfrentou um dilema moral: continuar na igreja ou abandoná-la? Ela assistiu a uma missa, ouvindo sermão contra ideologias modernas. Incapaz de suportar, levantou-se e saiu, um gesto simbólico. Em casa, ela e Sofia discutiram o futuro: eu paguei caro pela minha mentira. Não deixe que eles te controlem. Sofia, fortalecida, planejou uma conversa com o pai de Ana, um homem liberal, para ganhar perspectiva. Ele aconselhou: o amor vence preconceitos, mas exige coragem. Sofia retornou a Ana com uma proposta: morarem juntas, um passo ousado. Ana aceitou, mas advertiu: haverá mais batalhas. A alta tensão culminou quando a tia de Sofia espalhou rumores na família, levando a uma reunião de emergência. Parentes acusaram Isabel de corromper Sofia. Isabel defendeu: eu fingi ódio para protegê-la, mas agora vejo que o verdadeiro pecado é negar o amor. A família se dividiu, alguns apoiando, outros rejeitando. Sofia perdeu contatos, mas ganhou clareza: o preço da verdade era alto, mas necessário. Com o relacionamento de Sofia e Ana se solidificando, novos desafios surgiram. Elas se mudaram para um apartamento em Belém, simbolizando um novo começo. Mas a sociedade portuguesa, apesar de avanços, ainda carregava vestígios de preconceito. Vizinhos olhavam torto e, em um supermercado, um homem murmurou insultos. Ana ignorou, mas Sofia ferveu internamente, questionando se valia a pena. Isabel, agora distante da igreja, buscava redenção. Ela se juntou a um grupo de apoio para pais de filhos LGBT, compartilhando sua história. Eu fingi ódio por medo, mas perdi anos de felicidade.
Outros pais relatavam dilemas semelhantes, fortalecendo sua resolução. Porém, o padre Manuel não desistia. Ele enviou cartas anônimas a Isabel, ameaçando consequências eternas. Isabel as ignorou, mas o medo persistia. Sofia enfrentou um revés profissional quando um projeto importante foi cancelado, supostamente por questões éticas, código para discriminação. Furiosa, ela processou o escritório, com apoio de advogados LGBT. O caso ganhou mídia, expondo preconceitos no setor. Ana apoiava, mas o stress afetava sua intimidade emocional. Estamos lutando tanto que esquecemos de nos amar, disse Ana. Em um momento de vulnerabilidade, Sofia confessou a Ana sobre as dúvidas. E se minha mãe estivesse certa em fingir? Ana rebateu, ela pagou caro. Não repita o erro. Elas decidiram uma viagem para o Alentejo, terra natal de Isabel, para reconectar. Lá, visitaram a vila onde Isabel crescera. Encontraram a casa velha de Maria, agora abandonada. Isabel as acompanhou, compartilhando memórias. Aqui começou tudo e aqui terminou. A viagem trouxe revelações. Isabel encontrou uma antiga amiga que revelou: Maria nunca se casara, vivendo sozinha em Madrid. Isabel decidiu visitá-la, um ato de closure. Sofia e Ana, inspiradas, renovaram votos de compromisso sob as estrelas alentejanas. Mas ao retornar, descobriram que o padre Manuel organizara uma petição contra influências imorais na comunidade, visando Sofia. A batalha escalou para o âmbito social. Amigos da igreja boicotaram o negócio de Isabel, ela vendia artesanato online. Isabel, resiliente, pivotou para mercados LGBT-friendly. O preço da liberdade é reinventar-se, disse ela. Sofia, no processo judicial, testemunhou sobre discriminação, ganhando aliados. Porém, a tensão culminou em uma traição. Uma prima de Sofia, influenciada pela igreja, vazou detalhes pessoais para a imprensa conservadora. O artigo pintava Sofia como vítima de lavagem cerebral moderna, distorcendo fatos. Ana ficou furiosa, eles nos reduzem estereótipos. Sofia debateu-se internamente, recuar ou lutar? Ela escolheu lutar, dando uma entrevista contrária, expondo a hipocrisia da mãe e da igreja. Isabel apoiou, estou orgulhosa. Eu errei em fingir, você acerta em revelar. A repercussão dividiu opiniões. Alguns familiares se aproximaram, pedindo perdão, outros se afastaram permanentemente. Ana enfrentou seu próprio conflito quando Joana, a artista anterior, reapareceu, oferecendo apoio mas com segundas intenções. Ana rejeitou, mas a dúvida plantada testou a confiança de Sofia. Você ainda sente algo por ela? Ana negou, mas o incidente destacou fragilidades. Isabel, em Madrid, encontrou Maria. O reencontro foi amargo-doce. Maria perdoou, mas revelou cicatrizes profundas. Sua escolha me destruiu, mas eu sobrevivi. Isabel retornou transformada, decidindo escrever um livro sobre sua jornada. Para ajudar outras mães, explicou a Sofia. Com um caso judicial resolvido a favor de Sofia, indenização e demissão do chefe discriminador, ela encontrou um novo emprego em uma firma progressista. Ana expôs uma série de pinturas sobre sua história, ganhando aclamação. Mas o custo emocional era alto, noites de insônia, discussões acaloradas. Sofia questionava, o amor sobrevive a tanta dor? Os meses finais trouxeram uma calmaria relativa, mas as cicatrizes permaneciam. Sofia e Ana celebraram um ano juntas com uma cerimônia simbólica em Sintra, rodeadas de amigos apoiadores. Isabel, agora ativista informal, discursou: eu fingi ódio para proteger, mas aprendi que o verdadeiro proteção é a aceitação. A família reconstruída celebrava, mas ausências notáveis, tias, primos, lembravam o preço pago. Sofia refletia sobre as escolhas. Sua mãe sacrificara a felicidade por segurança, ela escolhera risco por autenticidade. Em uma terapia conjunta, elas exploravam traumas. Eu te privei de modelo, admitiu Isabel. Sofia respondeu, mas me deu força para mudar. Ana, integrada à família, ajudava a curar feridas.
Porém, um último confronto surgiu quando o padre Manuel, em declínio de influência, publicou um sermão online atacando-as nominalmente. Traição à fé. Sofia rebateu em um post viral: a fé verdadeira é amor, não ódio. O debate público explodiu, com opiniões divididas sobre moralidade, tradição versus progresso. Isabel enfrentou saúde abalada pelo estresse, hospitalizada por ansiedade. Sofia e Ana cuidaram dela, fortalecendo laços. Eu paguei com minha juventude, não deixem que custa de vocês, sussurrou Isabel. Recuperada, ela fundou um grupo de apoio para ex-fiéis LGBT. Sofia, promovida no novo emprego, equilibrou carreira e relacionamento. Ana, com exposições internacionais, viajava, testando a distância. Elas superaram, comunicando-se abertamente. Mas em momentos solitários, Sofia ponderava as alternativas. E se tivesse seguido o fingimento da mãe? O clímax veio em uma conferência LGBT em Lisboa, onde Sofia falou sobre sua jornada. Minha mãe fingiu ódio para me proteger de uma igreja cruel, mas o preço foi nossa dor compartilhada. Aplausos ecoaram, mas perguntas surgiram: foi certo fingir? Sofia respondeu: foi uma escolha de amor distorcido, mas necessária na época. Ana propôs casamento, e Sofia aceitou, planejando uma cerimônia civil. Isabel abençoou: isso é o que eu sonhei para mim, mas realize para vocês. A família, agora menor mas mais forte, celebrava. No fim, Sofia olhava para o futuro com esperança misturada a realismo. A sociedade mudava lentamente, preconceitos persistiam. Mas sua história inspirava outros. KT surge a pergunta: foi moralmente correto uma mãe fingir ódio para proteger a filha, ou isso perpetuou o ciclo de dor?